Bom, agora a gente vai falar sobre força de atrito. Bom, quando a gente lança um objeto, esse objeto ele vai diminuindo a velocidade até parar, certo? Por que isso acontece? Isso acontece porque ele vai adquirir uma aceleração negativa, uma aceleração que vai fazer com que ele pare, tá? Por que quando eu lanço um objeto, ele para depois de um certo tempo aqui na Terra, né? Porque vai existir alguma força que puxa ele no sentido contrário. Pela segunda lei de Newton, né, deve haver uma força que atua no sentido contrário ao movimento. Essa força é chamada de força de atrito, que a gente vai representar pela letra minúscula e um AT. Então, é o FAT, força de atrito. Se o movimento está para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Então, a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento. Sempre contrária ao movimento, ok? Então, a força de atrito, ela atua sempre no sentido contrário ao movimento e ela age na superfície de contato entre a superfície e o objeto, ou seja, ela é tangente à superfície, ela vai estar aqui embaixo, tangente à superfície do objeto e a superfície da superfície onde ela está, ok? Bom, qual que é a origem do atrito? De onde que vem o atrito? Por que existe o atrito? O atrito ele existe, na verdade, por causa das rugosidades, das deformidades que existem na superfície. E aí, quando a gente coloca um objeto sobre uma superfície, o objeto também tem rugosidades, a superfície tem rugosidades. Quando a gente tenta movimentar, a gente precisa romper as ligações que o objeto faz com a superfície, ok? E é daí que vem o atrito. Se a gente for olhar microscopicamente um objeto aqui sobre uma superfície, digamos que a gente tem uma caixa sobre uma mesa. A caixa vai ter rugosidades, vai ter deformações e a mesa também tem deformações. Quando a gente coloca um sobre o outro, os átomos, as moléculas que estão aqui entre as duas superfícies, elas estão tão próximas que elas vão fazer ligações intermoleculares. E aí, quando a gente tenta movimentar esse objeto sobre a superfície, essas ligações precisam se romper. Por isso que vem o atrito. É o rompimento dessas ligações que faz com que o movimento fique difícil, que dificulte o movimento, tá? Esse processo dos átomos da superfície, das moléculas da superfície e do objeto se encaixarem é chamado de solda-frio. Pense, é como aquelas peças de Lego, né? Você pega as duas peças de Lego, a deformidade de uma vai se encaixar na deformidade da outra. E aí, quando você tenta movimentar, você precisa romper essas ligações. Esse é o atrito, isso é o atrito, ok? Muito bem, a gente pode reduzir o atrito lubrificando a superfície ou polindo a superfície. O que acontece quando a gente lubrifica a superfície? A gente vai preencher essas rugosidades. E quando a gente pole a superfície, a gente está diminuindo essas rugosidades também. O óleo no motor tem a função de diminuir o atrito entre as peças do motor, além de refrigerar o motor, certo? A princípio, então, a gente acha que o atrito é uma coisa ruim, né? Porque ele é contrário ao movimento. Mas, na verdade, no nosso dia a dia, ele é bem útil, né? Se não houvesse atrito, a gente poderia ter vários problemas. Quando derrama óleo na pista, por exemplo, já viram acidentes desse tipo? Quando derrama óleo na pista ou quando um carro aquaplana, quando tem água na pista. Já aconteceram vários acidentes desse tipo, né? Por quê? Porque diminui o atrito entre o pneu e o asfalto, entre o pneu e a superfície. Isso faz com que o carro perca a aderência e seja difícil manter o movimento, ok? Se não tivesse atrito também, a gente não conseguiria andar, porque como eu falei lá anteriormente, a gente anda pelo ato de ação e reação, e essa ação e reação é feita através da força de atrito. Se não tiver atrito, a gente não consegue andar. Andar numa pista de gelo é mais difícil que andar num piso normal, ok? Então, apesar de, num primeiro momento, a gente achar que o atrito é uma coisa ruim, na verdade, ele é bem
útil, né, no nosso dia a dia. Se não tivesse atrito, a gente não conseguiria fazer uma curva, por exemplo, a gente não conseguiria andar, a roda não sairia do lugar, a gente não conseguiria escrever no papel e nem nada disso, ok? Bom, quando a gente fala de força de atrito, nós temos dois tipos de força de atrito. Quando o objeto ainda não está se movimentando, mas você quer modificar o estado do movimento desse objeto, você quer movimentar o objeto sobre a superfície, mas ele ainda não está se movimentando, a gente tem um tipo de atrito chamado atrito estático, ok? Um objeto só vai se movimentar se a força que a gente aplica for maior que a força de atrito estático, ok? Então, vamos supor, você vai aplicar uma força sobre o objeto, mas existe a força de atrito ali fazendo com que ele não se mova. Então, a força de atrito você quer movimentar para a direita e a força de atrito está para a esquerda. Quando que ele vai se movimentar para a direita? Quando essa força aqui for maior que essa força aqui, ok? Então, o objeto só vai se movimentar quando a força aplicada for maior ou igual à força de atrito estático, certo? A força de atrito estático ela varia de zero, que é quando não há solicitação de movimento. Então, um ponto importante, só vai haver atrito se tentar movimentar o objeto. Só vai haver atrito se houver a intenção de movimento. Se não tem força nenhuma aplicando para o objeto se movimentar, não tem atrito. Eles estão ali ligadinhos, os átomos do objeto com os átomos da superfície e ninguém quer romper aquilo ali, então não há atrito, ok? Então a força de atrito estático ela varia de zero, que é quando eu não quero movimentar, até um certo valor máximo, que é quando o objeto começa a se movimentar. Portanto, a máxima força de atrito estática é igual à força externa mínima necessária para colocar o corpo em movimento. Então, aquilo que eu falei lá. O objeto só vai se movimentar se a força que eu fizer for maior que a força de atrito estático, ok? A força de atrito estático, ela existe quando o objeto ainda não está em movimento. Quando o objeto começa a se movimentar, aí a gente tem um outro tipo de atrito, ok? Leis sobre a força de atrito. Primeiro, ela é independente da área de contato entre as duas superfícies, então tanto faz você coloca o objeto deitado ou em pé, a força de atrito é a mesma. Ela é dependente da natureza das superfícies, então se é aço, se é alumínio, depende do que é a superfície, e ela é proporcional à força normal, ok? Então, com base na terceira lei, a gente pode definir a força de atrito estático. Matematicamente, a força de atrito estático, que eu vou representar pela letra F minúscula, porque é força de atrito, e o Ezinho de estático. Ela é igual a um coeficiente estático, μe. Esse coeficiente estático, ele é próprio de cada material, ele é dado, ele é tabelado, é conhecido, vezes a força normal, ok? A força normal que existe naquela superfície lá. Então, a força de atrito ela é igual a um coeficiente vezes a normal. Depois que o objeto começa a se movimentar, aí o tipo de atrito que a gente tem é diferente. É o atrito dinâmico ou cinético, ok? Depois que o objeto começa a se movimentar. A equação é a mesma, só que agora ao invés de ser FE é FC, força de atrito cinético. O coeficiente, ao invés de ser um coeficiente estático, vai ser o coeficiente cinético vezes a normal também. Esse coeficiente cinético também é conhecido, também é tabelado. Coeficiente de atrito, cinético e estático, ele é adimensional, não tem unidade, ok? Então, analisem comigo. Todo mundo, né, provavelmente todo mundo já empurrou algum carro, né? Quebrou o carro do tio, do vô, e a gente teve que empurrar. Vocês já perceberam que quando o objeto ainda não está se movimentando, a força que eu tenho que fazer é maior do que depois que ele começa a se movimentar? Isso é por causa da força de atrito estático e da força de atrito cinético. A força de atrito estático, ela é sempre maior do que a força de atrito cinético.
Quando o objeto ainda não está se movimentando, aquelas ligações atômicas entre os átomos do objeto e os átomos da superfície, elas são mais fortes. E aí, para você colocar em movimento, você precisa romper essas ligações. Quando o objeto está se movimentando, essas ligações são mais fracas, por isso que você consegue movimentar com uma força menor, ok? Então, a força de atrito estático ela é sempre maior que a força de atrito cinético. Consequentemente, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético, ok? Exemplo. Um bloco tem massa igual a 8 kg e repousa sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático dinâmico são, respectivamente, 0,4 e 0,3. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aplica-se ao bloco uma força horizontal Fm. Determine a intensidade da força de atrito que atua sobre o bloco nos seguintes casos. Então, tem um bloco sobre uma superfície e eu vou aplicar uma força para a direita. Eu quero saber qual é a força de atrito nesses três casos. Quando a força que eu aplico é 0, quando a força que eu aplico é 10 e quando a força que eu aplico é 50, ok? Primeiro ponto, se a força que eu aplico é 0, significa que eu não quero movimentar o objeto. Se eu não quero movimentar o objeto, a força de atrito é 0, porque só existe atrito se há intenção de movimento. Se eu não quero movimentar o objeto, não existe força de atrito, ok? Então, na letra A, quando a força que eu aplico é 0, a força de atrito é 0 também, ok? Muito bem. Letra B, quando a força que eu aplico é 10 newtons. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é, essa força de 10 newtons é suficiente para movimentar o objeto? Não sei. Como é que eu posso saber isso? Calculando a força de atrito estático, porque a força de atrito estático vai me dizer quanto de força eu preciso fazer para movimentar o objeto, ok? Então, como é que calcula a força de atrito estático? É o coeficiente estático vezes a normal. O coeficiente estático é 0,4 e como que eu calculo a normal? Vamos olhar aqui do ladinho. Quando a gente tem um objeto sobre uma superfície horizontal, as forças que atuam sobre esse objeto na direção y são o peso para baixo e a normal para cima, ok? Então, se eu for fazer a segunda lei de Newton aqui na direção y, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tem aceleração nessa direção? Lembrem que força e aceleração são vetoriais, então eu tenho que analisar elas em cada direção. Nessa direção, eu analiso as forças nessa direção e a aceleração nessa direção, ok? Nessa direção aqui, a aceleração é 0. O bloquinho não vai ficar levantando da mesa, né? Então, a aceleração é 0. Então, a segunda lei de Newton vai ficar peso para baixo positivo, normal para cima negativo. Então, peso menos a normal igual massa vezes aceleração. A aceleração é 0, então igual a 0. Ou seja, a normal é igual ao peso. Isso vai ser sempre que a superfície for horizontal. Então, anotem aí, risquem de vermelho, circulem, coloquem lantejola. Sempre que a superfície for horizontal, a normal é igual ao peso. E peso igual a m vezes g. A massa do objeto é 8, que é dada no problema, vezes o g, que é 10, então a normal é 80 newtons. Então, para calcular a força de atrito, é o coeficiente de atrito estático, que é 0,4, vezes a normal, que é 80, que nós calculamos aqui. 0,4 vezes 80 dá 32 newtons. Então, a força de atrito estático é 32 newtons. Ou seja, a força que eu preciso aplicar tem que ser, no mínimo, igual a 32, senão o objeto vai continuar parado. Se o objeto vai continuar parado, a força de atrito é 0, ok? A força de atrito estático, aquela necessária para colocar o objeto em movimento, é 32 newtons. Eu estou aplicando 10, então o objeto não vai se movimentar, ou seja, não tem força de atrito, ok? Letra C. Quando a força que eu aplico é de 50 newtons.
Se a força que eu aplico é 50 newtons, então o objeto vai se movimentar, porque a força estática é de 32. 50 é maior que 32, então ele vai se movimentar. Se ele vai se movimentar, a força de atrito que eu tenho é a de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a normal. O coeficiente cinético é 0,3, a normal nós calculamos aqui é 80, então 0,3 vezes 80, 24 newtons. Certo? Ok? Muito bem.